O maior aumento para a Selic nos últimos 10 anos. Entenda como isso vai impactar o seu bolso. Selic a 14,25. É isso mesmo, Baxters que acompanham a gente. Ontem, como esperado, o Copom elevou em mais 1% a nossa taxa básica da economia. E, obviamente, sendo o maior aumento, o que vai acontecer no nosso mercado? Será que vai ficar impossível financiar um imóvel, comprar um carro através de um produto de crédito, alavancar um recurso para o meu negócio, para a minha vida, trocar minhas dívidas? O que vai acontecer com o mercado de crédito em geral? Eu sou o Gaspar, aqui da Bext, e turminha, antes da gente trazer esse vídeo para esse momento extremamente complicado que a gente está vivendo, estamos aqui fielmente ajudando vocês e assim continuaremos. Navegaremos em mares turbulentos, em mares calmos, a gente sempre vai estar aqui. Então já se inscreve no canal para você estar sempre antenado, sempre acompanhando nossas análises, novidades do mercado. Temos as redes sociais vizinhas, @GasparMota, @Bext.vc, para você acompanhar o nosso dia a dia. Porque não só produzimos conteúdo, turma, a gente é a principal fintech de crédito do nosso querido Brasil. Então trazemos, claro, com muita propriedade todas as análises aqui para vocês. E temos também o nosso grupo do WhatsApp, onde você participa do nosso ecossistema, podendo virar cliente, virar um parceiro, ter acesso a todos os materiais, produtos digitais da Bext. Lá você encontra tudo. Então bora pro vídeo, que esse vídeo é para lá de importante para esse momento. Bom, turma, então como mencionamos no vídeo, né, tivemos ontem mais um aumento da nossa Selic e agora realmente a gente igualando uma das piores crises recentes que o Brasil viveu, que foi ali pós-impeachment da Dilma, né? Então realmente vivemos lá em 2014 até 2017 uma crise tremenda no Brasil e só naquela época tivemos uma Selic tão alta, turma. Nem mesmo pós-pandemia o Brasil teve uma taxa de juros tão alta como a gente está tendo agora. Ou seja, então, realmente vivemos um momento extremamente delicado e preocupante da nossa economia, turma, porque se realmente o Brasil não tiver um movimento político saudável, a coisa com certeza vai degringolar e o principal, né, temos uma eleição em 2026. Então, os próximos meses até a próxima eleição vão ser cruciais para o futuro do Brasil, então fiquem atentos a todos os movimentos. E turminha, já trazendo da última análise, né, para o último relatório que a gente tem, esse aqui de 14 de março, com as expectativas, né, o que realmente deve acontecer, pelo menos para esse ano e um pouquinho do ano que vem, que a gente ainda vai viver muita coisa. Realmente a gente está vendo uma montanha russa, turma. Realmente tá dando para prever Brasil aí 45, 60 dias. E aí, turminha, tendo isso em vista, no último vídeo, inclusive, a média de taxa de financiamento imobiliário, por exemplo, que é um dos temas que a gente vai abordar hoje, já era menor do que a gente encontra agora. Então a gente já vai ter que atualizar vocês. Os bancos já aumentaram os seus percentuais de financiamento. Da última reunião para essa, bancos cortaram também percentual de financiamento, você tem empréstimos também encarecendo, você tem modalidades para aquisição de veículo encarecendo, todos os produtos com a Selic aumentando vão ficar mais caros. Então, o que a gente deve esperar realmente para esse ano que vem? Primeiro de tudo, como a gente falou, a inflação, né? No começo do ano, em janeiro, realmente era prevista uma inflação de 4,80 para o Brasil e agora já temos uma perspectiva de pelo menos 6% de inflação, turma. Ou seja, realmente uma inflação aqui superior à meta projetada lá no começo do ano. Então a gente fala aqui em 5,66, né? Então provavelmente podemos passar disso. Então, mais um motivo para Selic continuar aumentando. Então a gente está em 14,25, o mercado sinaliza 15%, como vocês podem ver nessa linha, ó. Projeção para 2025, como está aqui, 15%. Turma, se as coisas não melhorarem, já vou cravar aqui também, podemos ter uma Selic maior do que 15%, tá? Podemos ir a 16, 17, o quanto for necessário para controlar a inflação, porque você que está assistindo esse vídeo, assim como eu, é consumidor, todo mundo aí que foi no mercado nos últimos dias, nos últimos meses, viu o quanto o café está mais caro, o ovo está mais caro, a carne está mais caro, o combustível também nas alturas, ou seja, está tudo muito caro e a nossa moeda, o nosso salário rendendo cada vez menos. Então, por isso esses movimentos. Tendo isso em vista, então, Gaspar, o cenário então não é positivo para esse ano? Não é positivo. Porém, vamos entender agora na prática. Eu vou trazer para a gente o que esperar do mercado de financiamento, o que esperar para o mercado de crédito e depois o que devemos esperar para o mercado de crédito para veículo, para você que tem o sonho de trocar seu carro, né? Todo mundo gosta. Vamos entender o quanto está mais caro e também atento a oportunidades. Além das coisas ruins, vamos tangibilizar o quanto está mais caro cada linha de crédito que a gente vai abordar aqui no decorrer do vídeo. Bom, turma, trazendo o mesmo relatório que a gente apresenta em vários vídeos, adoro esse relatório aqui da MySide, que é muito bacana. A gente, no último vídeo apresentado, a máxima aqui falava assim 12% e 11,70% para os demais bancos, né, turma? Então agora a gente
já traz 11,90 e 12,20. Já tivemos pelo menos um aumento aí de 0,2 na maior parte dos bancos, né, na hora de financiar, inclusive alguns bancos restringindo. A gente teve o Bradesco, que financiava em janeiro 80% não financiando mais, financiando apenas 70%, assim como a Caixa Econômica. A gente tem Itaú, para quem não tem conta, não tem relacionamento, também limitando em até 60% o financiamento, podendo chegar, claro, 80% normalmente para quem tiver conta. Ou seja, tá mais caro fazer um financiamento. Agora, a gente precisa entender o quanto está mais caro. E aqui também a gente trazia uma média aqui de em torno de 12, indo para 12,17. Então, turma, o ponto é o quanto ficou mais caro, né? O quanto ficou mais caro é o seguinte: se o país puder dar certo, a gente sonhar que o Brasil volte a dar certo, a gente pudesse ter uma Selic de novo a 9% pelo menos, o que aconteceria com os financiamentos imobiliários? A gente teria pelo menos um financiamento na casa de 10%, turma. Então a gente tem que gravar esse número. Financiamento no Brasil, se a gente pegar a média desde 2012, a média seria 10% ao ano. Isso é um bom custo de financiamento. Por que é bom? Não, mas eu acho absurdo, tinha que ser mais barato. Turma, para você morar hoje de aluguel, nos últimos 4 anos, a gente teve aumentos de 3 vezes o valor da inflação, ou seja, o aluguel ficando 3 vezes mais caro que a média, que é 5% de inflação, ou seja, aumentando 12%, 14%, 15% todos os anos. Vai ficar insustentável você continuar morando de aluguel. Então, o financiamento sendo uma ótima alternativa, mais barato do que o aumento médio realmente do aluguel. Sem contar que o aluguel você não está adquirindo bem. Então, a gente tem que realmente entender que, além desse fator custo de moradia, os imóveis valorizam. A média dos últimos 4, 5 anos também em torno de 7%. O Nigro, inclusive, gravou um vídeo falando sobre esse aumento da Selic, falando do mercado de investimentos, que eu indico vocês assistirem, do nosso querido Thiago Nigro, inclusive um parceiro aqui da Bext, lá todo o grupo da Portfel, o grupo Primo, um abraço para todos eles. Ele fala sobre efeito Linde, né? Você realmente, nesse momento, ser super racional, e esse efeito fala de ativos e realmente questões que se provaram no tempo, enfrentaram crises e continuaram sendo bons ativos. E ele fala isso para o mercado de investimentos, que na minha humilde opinião, para todo mundo que pelo menos entende um pouquinho de mercado, vai concordar que o imóvel, né, realmente se mostra um ativo mais do que resistente a qualquer crise, né? Então realmente sendo uma reserva muito importante de patrimônio para o brasileiro. Então, na minha opinião, turma, mesmo estando 2% mais caro, se a gente pegar a média de valorização dos imóveis, a média de custo de moradia, ainda assim um ótimo negócio você comprar um imóvel, mesmo nesse cenário de taxa, sem contar que um dia, caso a economia volte para um patamar razoável, daqui a 1, 2, 3 anos, se o cenário de financiamento melhorar, você pode fazer uma portabilidade. E se você está pensando, não, mas eu prefiro esperar essas taxas baixarem para financiar no futuro, se você esperar e o imóvel subir de preço, você precisa financiar mais. E mesmo que você financiasse mais uma taxa de 10%, fica mais caro do que você financiar menos a 13% hoje. Então pega essa dica que ela é valiosa. Seguindo a mesma linha, turma, falando das operações de crédito. Se eu atrasar meu cartão de crédito, se eu quiser um empréstimo pessoal, se eu entrar no rotativo, se eu usar o cheque especial, todos esses produtos, obviamente, estão sendo agora também reajustados por essa alta da Selic. Então, quanto mais aumenta a Selic, mais aumenta todas as linhas de crédito. Esse é o efeito natural do mercado. Até por quê? Porque senão os próprios bancos, se não emprestarem dinheiro mais caro, não conseguem pagar mais para os investidores não compram mais títulos dos bancos e o mercado fica sem grana. Então, precisa acompanhar para competir com o próprio governo, né? Então, o governo hoje compete com os próprios bancos porque ele oferta títulos do governo, ou seja, títulos dele pagando muito mais, muitas vezes que um banco pode pagar. Então, os bancos, para poder acompanhar, ficarem atrativos, precisam vender títulos a taxas altas e isso encarece o crédito. Isso que acontece, é por isso que as taxas de juros sobem. Mais do que importante, você pesquisar na hora de contratar um empréstimo, as modalidades disponíveis do mercado, e eu acredito que sim, nesse momento crítico que a gente está vendo, vai ser um grande momento para o home equity, um empréstimo com garantia de imóvel. Então, para quem tem um imóvel, seja você para investir no seu negócio, para capital de giro, para trocar dívida, para abrir um novo negócio, não importa, até para reserva de emergência pode ser um produto que pode te auxiliar muito, é um ótimo momento. Por quê? Porque esse produto tem as menores taxas do mercado. Mas, Gaspar, encareceu fazer um empréstimo garantido de imóvel? Encareceu. Se a gente tinha, num momento mais confortável de Selic, uma média de taxa de 1%, você vai pagar hoje em média de 1,20 a 1,30 mais IPCA num produto pós-fixado e tem opções de 1,5 a 1,70 taxa pré-fixada. Mas, Gaspar, eu acho que é um absurdo essa taxa. Turma, se hoje você tiver a grana, né? Você tem dinheiro lá para o financiamento que eu falei, para comprar à vista, o imóvel não faz sentido. Você consegue hoje um investimento que vai te pagar um rendimento maior do que você pagaria de financiamento imobiliário, porque o financiamento imobiliário tem teto. Quando a gente fala de mercado de crédito, o crédito pode ser um pouquinho mais caro do que você teria de investimento, mas você pode continuar líquido, o seu dinheiro rendendo e você trabalhar com esse dinheiro do empréstimo e com os juros que você teria do seu ativo guardado, da sua grana, você pode ajudar a pagar essa parcela. Ou seja, turma, é um bom momento para você alavancar crédito de qualidade e o home equity
pode ser a melhor solução para esse momento. E por último, turminha, outro mercado que deve ser afetado, né? E diferente do empréstimo garantido de imóvel, que por mais que você está pagando uma taxa e você tem investimento, o imóvel está valorizando, ou seja, você está surfando ainda ali a valorização desse ativo. Então, por mais que você, vou dar um exemplo prático, pega um home equity e te custe 20% no ano, e você tem uma carteira de rendimentos rendendo em torno de 12% a 15% nesse momento Selic, e se seu imóvel valorizar 5% a 7%, digamos de passagem, você está conseguindo trabalhar ali com essa conta equalizada. Agora, para o mercado de veículos, sim, esse mercado deve sofrer mais, porque, turma, a gente está numa média de taxa de janeiro de 2025 atualizada, estava em 30% ao ano a taxa, né? E a gente deve escalar para uma taxa de 35%, provavelmente. E sem contar que depende muito do perfil do veículo que você vai comprar, do seu score, né? De como está o seu crédito. Então a dica poderosa é a seguinte: agora para comprar veículo vai estar mais difícil, mas podem aparecer boas oportunidades. Então por quê, turma? Quando o mercado está com taxas muito altas, você vai ter mais imóveis com desconto para você comprar, veículos que vão também reduzir os seus preços. Então acaba que a gente começa a ter, na mesma equivalência, oportunidades para o nosso mercado. Então fique atento, entenda sobre o mercado de crédito, porque se você puder fazer alavancagem com produtos de qualidade, eu tenho certeza que mesmo no mar revolto você vai poder fazer bons negócios. Então, turminha, realmente o cenário não é dos melhores, pelo contrário, é um cenário preocupante, porém estamos seguros de que vai ter grandes oportunidades no mercado. Então, novamente, né, para você que pensa em comprar um imóvel, continue acompanhando o canal, turma, a gente sempre traz ótimos vídeos. A gente postou antes desse vídeo um vídeo completo se ainda vale a pena você realmente financiar um imóvel no Brasil. Para o mercado de crédito, também, se você souber estratégia de investimento, fluxo de caixa, você pode alavancar muito o seu negócio nesse momento, frente à concorrência, frente ao cenário adverso, pode nascer boas oportunidades para quem realmente sabe o que está fazendo. E, obviamente, acho que o mercado mais impactado nesse momento pode ser realmente o mercado de veículos. Um último mercado que a gente não abordou na sequência, mas vale a gente falar, é o mercado de consórcios também, sendo o consórcio também uma boa alternativa para quem não queira financiar o imóvel agora, fazer uma compra planejada, só que, claro, também indexadores para esse tipo de negócio, como o INCC, que corrige os consórcios depois de contemplados. Também, com certeza, teremos aumentos nesse mercado, porque o Índice Nacional da Construção Civil vai acompanhar o aumento da matéria-prima, ou seja, todos os insumos da construção também devem aumentar, acompanhando a inflação, mão de obra nas alturas, ou seja, tudo indo para cima. Então, mais do que nunca, turma, é hora de você comprar um ativo, você estar bem estruturado para você não deixar passar essa oportunidade e mesmo com os aumentos você caminhar junto com o mercado e não perder de forma alguma oportunidades. Bom, turminha, espero ter gostado do vídeo. Deixe nos comentários se você concorda com a nossa análise, se você também entende o mercado dessa mesma maneira e, obviamente, para você que pensa em qualquer produto de crédito, a Bext vai estar aqui à disposição para te ajudar a financiar o seu imóvel, a buscar um crédito, tem consórcio, temos todos os produtos desse mercado e, obviamente, mais do que nunca agora você precisa da ajuda de um especialista, né, turma? Quando a taxa está 7%, o mar tá bem, acho que mesmo sem querer você acerta. Agora não, agora acredito muito que mais do que nunca você precisa fazer um bom planejamento, buscar ajuda de um especialista para não fazer burrada e, novamente, pelo contrário, surfar sempre as oportunidades. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e venha ser Bext de você também.